Boa, boa noite, irmãos. Com a paz do nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo. Temor a Deus. O que é temor a Deus? Vamos lá ler um versículo da palavra de Deus. O que Deus tem para nos ensinar. Olha só. E chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse: escolhei e tomai vós um cordeiro para vossas famílias e sacrificai-o à Páscoa. Então tomai um molho de ensopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai à porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Né, irmão? Antigamente, Deus aconselhou os egípcios quando os egípcios estavam escravizando o povo de Israel. E quando o povo, Deus queria que libertasse o povo, e o faraó foi muito teimoso, não queria soltar os egípcios, então Deus enviou essa praga, o destruidor, para ferir, né? Vamos ver aqui em Êxodo 12:12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais. Em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Então, Deus enviou o destruidor para destruir toda a terra do Egito. E o que foi que Deus orientou ao povo dele? Está aqui em Êxodo 22. Então tomai o molho de ensopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e passarai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós sai da porta de sua casa até amanhã. Então Deus orienta o povo de Israel a não sair de casa até amanhã. Então foi em torno de umas 12 horas em casa, porque a praga estava passando pela permissão de Deus. Então, se nossas autoridades estão pedindo para ficar em casa, estão pedindo para que a gente não se aglomere em determinado local e não congregue na inteira, é orientação para que nós possamos pegar esse vírus, nem não contaminar o próximo, porque no povo de Israel, quando alguém tinha a lepra é uma doença contagiosa, então não era permitido esse leproso entrar na congregação, na casa de Deus, congregar, porque ele podia passar lepra para os outros. Então, toda semana ele ia até o sacerdote para ver se estivesse curado. Se não tivesse curado, ficava em quarentena. Ia uma semana e assim sucessivamente. Ele ia toda semana até o sacerdote para ver se estava curado para poder congregar.
né, para poder viver no meio de todos. Então, bem sempre está acontecendo nos dias de hoje, irmão. Se a gente não vigiar, né, desobedecer a lei, desobedecer a Deus, porque toda palavra que está escrita, né, é que a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Se a gente não obedece, a gente desagrada a Deus. Então, irmão, eu fico triste porque existe igrejas que estão tendo culto e não estão percebendo a gravidade do vírus que está entre nós, essa praga que está entre nós. Porque se a lepra dava para ver, né, que estava contaminado ou não, e hoje em dia, com essa coronavírus, não dá para ver não, irmãos, porque se a gente for congregar na igreja, a gente pode estar levando esse vírus e está infectando os próprios irmãos. Então a orientação dos nossos líderes é que a gente não se aglomere, que a gente não venha ficar em casa na quarentena para ver se combate esse vírus, essa praga. Então, vamos estar cientes de que obedecer a Deus é o temor que a gente tem da palavra dele, mas tem gente que está querendo enfrentar a praga. Mas isso não é temer a Deus. Isso é desobedecer a Deus. Porque se um leproso não podia congregar porque podia infectar as outras pessoas, a mesma coisa acontece com o coronavírus, o Covid-19. Né? Se a gente está indo para a casa de Deus, está levando esse vírus para a casa de Deus. Então, podemos contaminar essas pessoas, nossos irmãos. Então a gente tem que estar vigília, porque olha o que está escrito lá em Mateus. Lá em Mateus 4, 6 e o 7. Que diz assim: E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos, dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha o que Jesus fala. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. A gente tem que obedecer, irmão, e não tentarás ao Senhor. A gente tem que obedecer o que está escrito. Porque ali, né, Satanás estava desafiando nosso Senhor Jesus Cristo, mas nosso Senhor Jesus Cristo, com a orientação do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, né, ele fala: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E toda desobediência que está acontecendo nos dias de hoje é por não saber as Escrituras, por não entenderem as Escrituras. Então nós devemos sempre ler a palavra de Deus com bastante atenção, porque se a gente não for prestar atenção com a orientação do Espírito Santo, a gente não vai ter o discernimento de entender a palavra de Deus. Quem discerne é o Espírito Santo, e falar com a permissão do Espírito Santo, com a orientação dele. Porque a gente tem que temer a Deus em obediência a Ele. Olha só o que está escrito lá em Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido é o fim. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem.
Irmão, se você é filho de Deus, se você é um cristão, você deve guardar os mandamentos. É o dever de todo homem guardar. O que é guardar? É obedecer, é viver, é permanecer, é obediência à palavra de Deus. Então devemos obedecer. Até o povo de Israel ficou em casa quando passou o destruidor. Deus disse: ficai em casa. Ficou em torno de 12 horas em casa até que o destruidor saísse. Os leprosos não podiam entrar na casa de Deus porque podia infectar o seu irmão próximo que estava na casa de Deus. Então ele era separado, ia para a quarentena nos dias de hoje. Então, vamos sempre obedecer. Temer a Deus é obedecer os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Não é enfrentar. Porque quando Satanás falar para o Senhor Jesus, lança-te daqui, que Deus vier surgindo a seu respeito, daí se ele lançasse, ele estaria desobedecendo a palavra de Deus, porque também está escrito, Jesus Cristo fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Se a gente está vendo o perigo, se a gente está vendo a situação e desobedece, né, a palavra de Deus, porque na Bíblia fala: obedecer às autoridades da terra, porque não há nenhuma autoridade na terra que não tenha a permissão de Deus. E Deus fala também que a gente deve obedecer por amor a Deus. Então, se a gente está vendo a situação, irmão, e as nossas autoridades da saúde diz que é para ficar em casa, para que eles possam controlar, a gente deve ficar em casa. A gente deve congregar e levar essa enfermidade, levar essa praga, levar essa bactéria até os nossos irmãos. Então nós temos que dar um tempo, irmão, nós temos que obedecer. A gente tem que ficar atento ao que está escrito na palavra de Deus. Porque enfrentar essa praga e ir para a congregação, isso não é obedecer a Deus. Teve um fato nos Estados Unidos, um pastor, de que ele queria enfrentar o coronavírus, ele disse em reportagem que não ia temer o coronavírus. Mas, irmão, uma semana depois, ele morreu por coronavírus, por não entender as palavras de Deus. Porque se a gente teme a Deus, a gente obedece a Deus. Se a gente teme a Deus, vê o perigo, você vai desviar do perigo. Olha só o que está escrito. E se você obedece a Deus, olha o que Deus faz por você. Está lá em Salmos 91, do 5 ao 8. Olha só, pessoal. Irmãos, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Em outras traduções, mas tu não serás atingido. Olha o que o 8 fala. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então, irmão, vamos ficar em casa. Não vamos desobedecer a palavra de Deus. Que Deus, lá no o povo de Israel, ele pediu para ficar em casa quando passou aquela praga. E também os leprosos também. Quando tinha enfermidade, ficavam separados. Ficava lá até conseguir ser curado. Então, vamos, irmão, sempre obedecer a Deus. Porque se a gente obedece a Deus, a gente teme a Deus.
Enfrentar a doença não é temer a Deus, é desobedecer a Deus, porque a gente está vendo o perigo, a gente está vendo a situação. Então, se a gente está vendo e quem enfrentar a si mesmo, né? Você está falando que o que está escrito lá, que Satanás disse para Jesus: lança-te daqui. Se Jesus Cristo está vendo o perigo de lançar daqui, vai se machucar, ele vai se lançar? Não. Jesus Cristo fala: não tentarás o Senhor teu Deus, porque é obedecer e não tentar a Deus por ser filho dele, não. A gente tem que sempre prestar atenção na palavra dele. Sempre obedecer, irmão. Obedecer e temer a Deus. Não tema doença nenhuma. É somente obedecer a Deus. Se Deus está mandando que fique em casa, como falou com os egípcios, fique em casa. Se aquele que estiver infectado, fique de quarentena. Para ninguém ficar infectado, fique de quarentena. Porque se a gente for, porque a lepra dava para ver. Agora o coronavírus não dá para ver, o Covid-19 não dá para ver. Então a gente pode estar levando e infectando nossos irmãos na casa de Deus. Então é uma desobediência, né, aos nossos líderes de saúde que estão na frente dessa epidemia. Então, irmãos, aqui quem fala é irmão Alexandro, é que obreiro da Igreja do Cálice Nova Aliança, que tem a função de diácono, que todos possam vigiar e que essa palavra entre seus corações e venha entender o que Deus quer em cada um de nós. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.